Há mais, porém nós somos menos. É assim que Brad McCracken inicia o seu fabuloso livro A Pirâmide da Sabedoria. Esse livro talvez tenha sido um dos livros que eu mais marquei ao longo da minha vida literária, assim vamos dizer. Porque foi um livro que me marcou bastante. Algumas coisas me chocaram, e esse livro me deixou um tanto espantado acerca de algumas coisas. Ele veio num momento bem útil da minha vida, no sentido de que eu estava procurando otimizar o meu tempo. Eu estava agoniado demais porque estava perdendo tempo com coisas que eram supérfluas e não me acrescentavam em nada. Como, por exemplo, passar tempo demais nas redes sociais. E McCracken, através dessa frase, há mais, porém somos menos, vai nos mostrar que em um oceano de informações, a sabedoria tem sido uma raridade em nosso meio. Sabedoria não está relacionado somente a informação e conhecimento. Apesar desses fatores serem importantes para a sabedoria, mas a sabedoria está relacionada a como eu vivo a minha vida, como eu coloco esse conhecimento em prática no dia a dia, como eu tomo as ações corretas da maneira correta. E McCracken ele vai dividir o seu livro em duas partes. Nessa primeira parte, McCracken vai se preocupar em nos mostrar quais têm sido as causas dos problemas mentais que têm assolado a nossa geração. McCracken vai nos mostrar que a saúde mental tem sido afetada devido ao consumo exagerado de informações, a querer informações cada vez mais rápido. McCracken vai nos mostrar que a crescente onda de suicídio, de depressão, de ansiedade e de solidão tem crescido à medida que cresce também o consumo de celulares, o consumo das redes sociais, o consumo de dados. Ele vai nos mostrar que o fato de nós criarmos um mundo para nós através da tela tem nos tornado cada vez seres humanos menos humanos, vamos assim dizer. McCracken vai nos mostrar que esses fatores têm sido um grande problema, pois temos usado a internet, temos usado os celulares de forma menos sábia. E na segunda parte, McCracken vai nos mostrar, através de uma pirâmide, ele vai fazer uma assimilação da pirâmide alimentar, de como podemos ter uma pirâmide de sabedoria, de como podemos nos tornar cada vez mais sábios, de como podemos adquirir a sabedoria. E a primeira base da pirâmide, McCracken vai tratar sobre a Bíblia. E ele vai dizer que em um mundo onde nós temos vivido uma pós-verdade, McCracken trabalhará essa ideia de pós-verdade na introdução do seu livro, nos mostrando de que em 2017 o dicionário de Oxford criou uma nova palavra chamada pós-verdade, que significa basicamente que a opinião sobre um fato tem mais peso do que o próprio fato. Ou seja, o que importa na pós-verdade é a minha opinião acerca daquele fato, não propriamente o fato. Então isso é extremamente preocupante. Por quê? Porque nós viveremos em um mundo de verdades, no plural, aonde a verdade não decorre mais de um fato, mas decorre de uma opinião. Isso vai tornar a sociedade cada vez mais confusa, porque aonde eu estou dizendo que é azul, outras pessoas estão dizendo que é vermelho. E uma analogia aqui, vermelho, né, na esquerda,
Mas tá bom. As pessoas estão dizendo isso. Então isso é preocupante, por quê? Porque neste mundo agora, neste mundo de pós-verdade, o que importa é a minha opinião e não mais o fato. E as pessoas agora não sabem a sua identidade, as pessoas não sabem mais o que fazem, as pessoas não sabem mais por que fazem. Tudo perdeu o sentido. E ele vai trazer uma alusão muito bacana. Ele vai pegar uma capa de meio século atrás do New York Times, aonde a capa faz uma pergunta: Deus está morto? E ele vai pegar uma capa de um jornal agora também da New York Times, mais recente, e aonde o título é A Verdade Está Morta? É mais uma pergunta. E ele vai pegar essas duas capas que estão separadas por meio século e vai dizer a relação entre elas. Quando nós matamos Deus, nós também estamos matando a verdade, visto que Deus é a verdade. Visto que a verdade precisa derivar de alguém ou de algo. Assim como o rio precisa derivar da sua nascente, a verdade precisa também derivar da sua nascente. A sabedoria também precisa derivar da sua nascente. E quando você tira Deus da equação, você desestabiliza a verdade e a sabedoria. McCracken vai trazer a ilusão como Adão e Eva. Quando Adão e Eva tentaram tirar Deus da equação no jardim do Éden, quando eles acharam que a fonte da sabedoria poderia estar em outro lugar que não Deus, eles caíram. Isso é de extrema importância para nós. E no capítulo 2, McCracken vai trazer a Bíblia como fundamento principal da sabedoria. Porque a busca da sabedoria primeiro deve ser uma busca por Deus. Porque Deus é a fonte da sabedoria. Deus é a fonte de todo saber, visto que Ele criou o mundo. Então, logo, para que eu tenha sabedoria, eu preciso primeiro buscar a Deus. E através de Adão e Eva, ele vai mostrar essa relação, que quando buscamos a sabedoria, tirando Deus da equação, nós estamos nos tornando tolos. E é o primeiro fundamento que McCracken trabalha neste livro da Pirâmide da Sabedoria. O segundo pilar que McCracken vai trabalhar é a igreja, é a vivência na comunidade. Ele vai trazer uma pequena introdução nos mostrando que de fato tem pastores que não fazem aquilo que devem fazer, tem lobos sugando as ovelhas, mas ele quer trazer um outro oposto. Ele quer trazer o lado da comunidade, ele está se preocupando com o lado importante da comunidade, no sentido de que ele quer mostrar a comunidade verdadeira, não as falsas igrejas, mas a verdadeira igreja. Nos mostrando que viver em comunidade, em um mundo que está interessado em viver somente o eu, viver o narcisismo, importando-se apenas comigo mesmo, viver em comunidade em um mundo desse é buscar cada vez mais sabedoria. Servir a uma comunidade, servir a uma igreja, servir a uma instituição em um mundo onde só está preocupado em servir a si mesmo, isso é buscar a sabedoria. Se preocupar com o outro em um mundo onde somente o eu me importa, é buscar a sabedoria. McCracken também, em um dos pilares, ele vai trazer sobre a natureza, de como a natureza revela a grandeza de Deus, visto que a Bíblia é a revelação especial de Deus e a natureza é a revelação geral de Deus. Então, McCracken vai nos mostrar como a natureza também revela a sabedoria de Deus. Como o Salmos 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e os firmamentos revelam as obras de suas mãos. Em Romanos também vai dizer que
pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas que foram criadas. Ele vai nos mostrar que nós podemos contemplar a natureza de Deus olhando a natureza. E aí, McCracken vai trazer algo importante. Ele vai dizer que neste mundo de pós-verdade, onde cada um tem a sua verdade, onde cada um molda as coisas da forma que quer, ele vai dizer que a natureza é indomável. Ele diz que é a bela e aterrorizante revelação de Deus. Você pode dizer o que quiser a respeito de si mesmo. Você pode achar que essas são as suas verdades. Você pode moldar o seu corpo e se vestir da forma que você quiser se vestir. Mas você não consegue fazer isso com a natureza. Você não consegue dizer que o fogo é água e que a água é fogo. A natureza é indomável. E McCracken vai nos trazer a glória de Deus revelada por meio da natureza. Uma outra coisa que ele vai fazer também é nos mostrar como a sabedoria humana também revela a glória de Deus. E uma das coisas que ele vai fazer e que nos traz a uma alusão também, que é a frase de Calvino, que Calvino também se baseou em Agostinho, que é a verdade de Deus, a verdade é a verdade de Deus, mesmo na boca de um pagão. A verdade deriva de alguém, e este alguém é Deus, porque Ele é a verdade. E mesmo que essa verdade esteja na boca daqueles que não creem em Deus, ela não deixará de ser verdade. E ele vai nos mostrar como o uso da literatura pode nos tornar cada vez mais sábios. Ele vai falar sobre a beleza, sobre as canções, sobre os hinos. Ele vai falar sobre algo que é extremamente difícil de falar, difícil de descrever. O que é beleza? Nós pensamos. E é difícil de você definir o que é beleza. Mas uma coisa que todos os artistas concordam, que beleza também é contraste. Quando o sol está se pondo e a noite se erguendo, há um contraste onde o céu fica laranja e fica belo. Quando o mar encontra com a terra, a beleza está no contraste. E ele vai nos mostrar como Deus se revelou neste contraste. Ele vai nos mostrar como o bem se opôs ao mal. E como a sabedoria de Deus em revelar o seu Filho foi extremamente essencial para nós. E no final de tudo ele vai colocar as redes sociais. As redes sociais são os lugares, talvez, que nós chamamos assim, terra de ninguém, onde as pessoas atacam umas às outras, as pessoas se ofendem, as pessoas se degladiam, mas a internet também é uma fonte de sabedoria, ela sendo bem usada. McCracken vai nos mostrar que ao invés de nós fugirmos das redes sociais, nós devemos tentar redimi-la. Nós devemos tentar tornar esse espaço um meio de revelar a glória de Deus. Há muitas pessoas fazendo coisas extremamente desonrosas por meio da internet. Mas nós, filhos de Deus, somos chamados a usar este meio para revelar a glória de Deus, fazendo bom uso dessa ferramenta. E este livro é um livro extremamente magnífico. Eu não sei como ficou esse livro, como ficou esse vídeo, porque é o primeiro que eu faço, mas eu queria te incentivar a ler este livro, alimentando a sua alma em um mundo de pós-verdade.
Nós precisamos de sabedoria em um mundo que estamos inundados de informações. Saber filtrar essas informações nos tornarão cada vez mais sábios. Mas a sabedoria, ela procede de alguém. E esse alguém é Deus. É impossível buscar a sabedoria tirando Deus da equação. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria anda pelos passos de Jesus. A sabedoria mora onde Jesus está. Essa é a residência dela. Pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A sabedoria andou em nosso meio. A sabedoria está contida na santa palavra de Deus. Quer a sabedoria? Encontre primeiro Jesus. Então você encontrará a casa da sabedoria. Que Deus te abençoe. Se você curtiu, se você gostou, dá um like, sei lá o que você faz aí. Compartilha esse vídeo com alguém. Se também não quiser fazer nada, não faça. Deus te abençoe. E até a próxima. Nem sei como é que eu vou chamar esse canal, nem sei se eu vou fazer um canal, eu nem sei se eu vou chamar isso de uma série, mas leia esse livro, pelo amor de Deus, faça alguma coisa útil para a sua vida e leia esse livro.